Oi galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Aquino, sou cozinheiro, estou aqui na Uniswan, que é parceira do projeto Covid Sem Fome, no projeto Tem Coruja na Cozinha, né? O Tem Coruja na Cozinha e o Covid Sem Fome me convidaram para fazer uma receita para o projeto Covid Sem Fome, onde eu tenho o desafio de fazer uma receita muito saborosa, com bastante nutrientes, uma receita que seja forte, que alimente bastante a barriga e a alma de muita gente que está precisando, né? Então a gente vai fazer um prato do Anki Point chamado porcaiada. O porcaiada é um prato que a base dele é a copa lombo, né? Um corte do porco. Na realidade é um arroz caldoso de copa lombo, bacon e azeitona que a gente vai servir com couve mineira cortada e com alguns tubérculos assados. A gente vai usar batata doce e o aipim, né, para dar bastante sustância. E a partir daí eu vou mostrando para vocês um pouquinho de como é que funciona a receita, né? Quais são os ingredientes, as especiarias que vão. E a gente vai fazendo junto e mostrando para vocês como é que vai ficar no final. Bom, gente, para começar a porcaiada, então a gente tem 2 xícaras de arroz que já estão cozinhando, arroz normal, que a gente está acostumado a fazer em casa, com os temperinhos que a gente usa no nosso arroz do dia a dia. E para carne a gente vai usar uma panela de pressão, onde eu vou começar o trabalho botando só a pele do bacon nessa panela para ela soltar um pouco do sabor e um pouco da gordura, que a gente vai selar a copa lombo que já está no tempero há algum tempo nessa gordura do bacon, né? E aí depois a gente vai acrescentando o alho, a cebola e tal para soltar o fundo da panela, um pouquinho de cachaça, porque ninguém é de ferro. O tomate, aí depois a gente fecha a panela e deixa ela cozinhando por 1 hora e pouquinho em fogo baixo, que o objetivo é fazer com que essa mistura, essa proteína se desmanche para depois incorporar o arroz que a gente vai terminar. Bom, depois que a capa do bacon já soltou bastante gordura, a gente vai aumentar um pouco o fogo e vamos selar a nossa copa lombo. A gente vai selar essa carne, depois a gente vai tirar ela do fogo e vai reservar, e só depois que a gente volta com ela para a receita. Deixar ela selando aqui, vamos checar se todos os ingredientes que eu preciso estão aqui. Tem cebola, tem alho picado, tem banha de porco, extrato de tomate, o bacon, as azeitonas. Essas azeitonas vão entrar na finalização. Eu não boto ela no preparo porque eu não quero que elas fiquem muito molinhas, né? Então o que eu faço? Eu dou uma grelhada nela na frigideira e depois uso ela na finalização, porque ela desidrata um pouco, ela potencializa o gosto e ela fica mais durinha na hora de mastigar, então você sente bastante azeitona e evita com que ela se desmanche durante a receita. A gente sela a carne por 2 motivos. Primeiro, para o sabor ficar bem forte na carne, e segundo, para criar o fundo da panela, né? O fundo da panela é que depois, misturado com os outros ingredientes, trazem o sabor, potencializam o sabor da receita, né? Então, quem puder, nunca se esqueça, use sempre o fundo da panela, nunca deixe queimar, mas ali você consegue, depois jogando uma cebola, um alho, um pouco de um líquido, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser até um pouco de água, ou um caldo gostoso que você tenha, você consegue soltar esse fundo e aí incorpora ainda mais o sabor à nossa receita. Bom, gente, então a gente já selou a carne aqui, a gente vai reservar a copa lombo que já está seladinha, que já deixou no fundo da panela aquele sabor das especiarias, o sabor do bacon, né? A gente vai voltar essa panela para o fogo, mas agora um fogo bem baixinho no primeiro momento, tá? A gente vai voltar ela para o fogo, mas um fogo mais baixinho que esse ainda. Aí, aqui, eu vou jogar mais um pouquinho da banha do porco. Vou jogar, tem uma cebola e meia aqui que está cortadinha já. Vou jogar aqui esse alho, acho que tem uns 3 dentes de alho. Vou aproveitar a banha do porco, que tá a gordurinha da banha, para começar a soltar aqui o fundo da panela.
gente vai refogar a cebolinha e o alho aqui um pouquinho, até a cebola começar a soltar o líquido dela, pelo menos, em fogo baixo. Vou botar um pouquinho mais de sal nesse refogado, bem pouquinho. Agora que a cebola já está soltando o líquido dela, a gente vai botar um pouquinho de cachaça, são 2 dedinhos só, nada demais. Para essa cachaça ajudar a soltar o fundo ainda mais. Você pode jogar também aqui umas folhinhas de louro, se quiser, que fica gostoso. Bom, agora que o fundo da panela está solto, a cebolinha e o alho estão refogados, a gente vai voltar com a nossa copa lombo para essa receita, para o preparo. A gente vai pegar um pouquinho desse bacon que eu cortei em cubinhos aqui e vou botar junto com a copa lombo. A outra parte do bacon ele vai ser, depois ele vai ser frito e ele vai para a couve, né? O bacon ele também participa da receita em 2 momentos, que bacon é vida. A gente mistura bastante, mistura bem. E aí a gente entra com o extrato de tomate, que pode ser o pomodoro pelate, pode ser o extrato de tomate. A gente mistura o extrato de tomate ou pomodoro pelate. Vamos botar um pouquinho de água a mais, para cozinhar bastante. Agora é só juntar os tomatinhos cortados e deixar ela pegar pressão. E aí vai cozinhar na pressão aí por 1 hora, 1 hora e pouquinho, até desfiar a copa lombo e até que o sabor dos temperos, do bacon, das especiarias penetrem bastante na carne e incorporem a receita. Bom, gente, enquanto a gente está aqui apurando a nossa porcaiada, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu cortei aqui batata doce em cubinhos, cortei aipim em cubinhos. A gente vai temperar um pouquinho desses cubinhos aqui. Como é que a gente vai temperar isso? A gente vai temperar com sal, um fio de azeite e a páprica doce, né? E depois essa mistura ela vai para o forno para assar. Não pode deixar assar muito, mas é importante que ela asse o suficiente para que esses 2 tubérculos, que são bastante rígidos, né, quando estão crus, eles atinjam o ponto de cocção ideal para essa receita. Então a gente joga um fio de azeite, a gente joga uma pitadinha de páprica doce, uma pitada de sal, e a gente mistura bastante isso até que essa mistura aqui tenha a cor alaranjada que a páprica vai trazer para os tubérculos, né, para a batata e para o aipim. Então a gente vai regulando. O ideal é que as cores fiquem bem parecidas. Então não ficou, bota um pouco mais de páprica, bota um pouco mais de azeite, até a gente chegar a uma coloração que fique uniforme entre os 2 tubérculos. A gente espalha esses cubinhos numa assadeira. Forno sempre pré-aquecido, tá, gente? É importante isso, pode deixar um pouquinho de espaço entre eles aqui. Não pode encher muito a assadeira. Eles precisam, o ar precisa circular no meio deles para poder cozinhar, né? E assar direitinho. Então, essa assadeira aqui com os tubérculos, ela vai para o forno e vai ficar no forno meia hora, 40 minutos, dependendo do forno.
né, até que elas atinjam aí o ponto de cocção ideal, que é um ponto onde elas estejam assadas, mas sem estar muito dura, e um ponto onde ela esteja macia o suficiente para comer e ficar bem gostoso. A gente vai botar 2 tomates cortadinhos aqui na receita. Vamos misturar bem. Vamos fechar a nossa panela de pressão. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o que sobrou do bacon, né? E a gente vai fritar ele na própria gordura, um pouquinho de nada de banha de porco. Lembrando que, para a gente ter o resultado de um bacon bem crocante, fogo baixo, panela fria, frigideira fria, e deixar o bacon trabalhar e ir ganhando temperatura aos pouquinhos. Assim, com certeza, a gente vai ter um resultado que é aquele bacon crocante e gostoso que a gente vai botar na nossa receita no final. Isso fica aqui trabalhando também. A gente descasca aqui 2 dentes de alho que a gente vai usar para refogar a couve. Enquanto isso, a gente já começa a ouvir o barulho do bacon fritando na frigideira aqui do lado. Vamos cortar o alho em pedacinhos pequenininhos. Vamos reservar esse alho que a gente vai usar ele na couve quando a gente for fazer a couve. Bom, gente, o nosso bacon já está bem crocante. Então eu vou deixar ele, reservar ele aqui num papel toalha para ele secar bem, para ele ficar mais crocante ainda, né? Esse bacon depois ele vai por cima do prato para finalizar. E eu vou reservar essa gordurinha toda aqui do bacon, e depois eu vou saltear as azeitonas nessa gordura do bacon. Agora a gente vai fazer a couve e as azeitonas para a gente depois finalizar o prato. Bota um pouquinho de alho aqui para couve, as azeitonas na gordura do bacon só para selar elas um pouquinho, dar uma salteada boa. O ideal é que elas comecem a ficar escurinhas assim, o ponto dela é esse. Bom, gente, agora já dá para a gente caminhar para a finalização do prato, né? Eu vou misturar o arroz com a copa lombo num bowl primeiro. Normalmente, para fazer para muita gente, a gente mistura direto na panela para facilitar. Mas como eu quero mostrar para vocês mais ou menos a quantidade das coisas e o ponto que ele fica, né, de arroz caldoso, assim, eu vou misturar num bowl primeiro e aí depois vou começar a empratar também. Aqui eu estou trazendo também a batatinha doce e o aipim que a gente deixou no forno, que depois a gente vai usar na finalização, né? O ponto dela tá muito bom. Então um arrozinho, aquele arrozinho que a gente faz na nossa casa normalmente, né? Eu vou botar ele aqui no fundo do bowl. Estou fazendo aqui a quantidade para um prato, né? Para empratar um prato, para a gente ver como é que fica. E isso é muito fácil depois você botando em embalagem para entregar na rua para as pessoas, você consegue fazer a montagem direto na embalagem, né? Fica muito prático, então você vai montar um prato só, você não tem não existe uma necessidade tão grande dos elementos estarem totalmente separados dentro do prato, da receita. Então facilita bastante a parte logística e facilita também a produção disso, né? Que a gente sabe que a produção é grande, então a gente tem que tentar ir pegando os atalhos e desenvolver receitas que se encaixem dentro dessa característica. Eu vou misturar aqui com a copa lombo e o bacon, que estão bem molhadinhos, ó, a gente consegue ver aqui que tem bastante caldo nisso aqui. É bastante proteína para o arroz, é quase mais proteína do que arroz na realidade.
pouquinho mais de proteína ainda, para vocês conseguirem ver como é que fica. E aí a gente vai começar a empratar a nossa porcaiada. Existem várias maneiras de empratar, eu vou fazer a mais simples possível para que todo mundo veja que é fácil e que vai ficar gostoso. A gente bota aqui no centro do prato um pouquinho da porcaiada, que é o arroz com a copa lombo, bacon e as especiarias, né? A gente pega um pouquinho das azeitonas que a gente salteou e espalha aqui por cima. A gente pega a couve, faz um rolinho assim, ó, um ninhozinho de couve aqui por cima. A gente vem com a batata e o aipim, pode jogar por cima assim, grosseiramente mesmo, não tem mistério. E para finalizar o prato, a gente veio com os bits de bacon crocantes. É um prato forte, é um prato simples, é um prato econômico, a gente pode dizer assim, né? Aqui a gente está fazendo ele para foto, para filmagem, então ele fica mais bonito, mas isso é facilmente resolvível num prato só, numa quentinha, né? Numa embalagem térmica. Fica bem fácil de empratar e distribuir. Você está entregando para as pessoas uma proteína de qualidade, né? Um verde que é muito forte, que todo mundo gosta, quem é que não gosta de couve, bacon, que eu não preciso nem falar, né? Sobre bacon, e, cara, tubérculos que tem muito sabor e que tem nutrientes muito grandes. Então, esse é o nosso prato. É a porcaiada, é a receita que a gente desenvolveu aqui para o Coruja na Cozinha, em parceria com o projeto Covid Sem Fome na Uniswan, tá? Espero que vocês gostem. E agora vamos partir para a segunda fase do projeto, que é levar essa receita para quem está precisando, tá? Obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo.